Graça e paz, queridos. Tudo bom com vocês? Aqui é o Bispo Chiquinho Cunha, da comunidade evangélica Senhor Nossa Bandeira. Nós vamos trazer mais uma palavra de reflexão para a tua vida, para nossas vidas. Se inscreva aí no nosso canal, dê um like aí, compartilhe. Querido, o tema de hoje que nós vamos trazer como reflexão para nossas vidas se encontra em Mateus 14, versículo 27. Apenas o versículo 27 de Mateus 14. E tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações. E o tema é sobre as águas. Em Mateus 14, 27, eu quero destacar apenas essa palavra. Jesus falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Queridos, essa é uma palavra de segurança, essa é uma palavra que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, para quem Jesus direcionou essa palavra, para quem o Senhor falou? Falou para os seus discípulos. E no decorrer dessa mensagem, a gente vai absorver algo que será de suma importância para nossas vidas. Interessante que todas as vezes que Jesus fala, para Jairo Jesus falou: "Não temas, Jairo, crê somente." E assim foi resolvido a situação de Jairo. Agora Jesus ele vai ter com seus discípulos andando sobre as águas, andando sobre o mar, porque os ventos lhe eram contrários e os discípulos estavam a ponto de naufragarem. E eles gritaram, pensando que tratava-se de um fantasma. Então Jesus proferiu essa palavra: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." É uma palavra, conforme falei, de garantia, é uma palavra de segurança. Em outras versões, estando eu aqui, poderá acontecer alguma coisa com vocês. Vocês agora estão em segurança porque eu, Senhor Jesus, estou aqui. Eu vim sobre as águas para alcançar vocês e ajudá-los vocês. Interessante que no momento antes, Jesus estava ali numa área deserta e ali estavam os discípulos do Senhor. E o Senhor estava ali falando para aquele povo nas multiplicações de pães e peixes que aconteceram ali. Relata a palavra de Deus e foram quase 5.000 homens e quase 5.000 mulheres, fora as crianças. Então Jesus ali saciou a fome deles. Interessante que os discípulos falaram para Jesus: "Mestre, a hora já é avançada. Vamos despedi-los, cada um deles, que pode ser que pelo caminho eles encontrem alguma coisa aberta e venham comprar e venham comer." Mas Jesus respondeu para os seus discípulos: "Dás vós mesmo de comer." Então Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus sabia o que ia acontecer, mas os discípulos não sabiam. Os discípulos falaram: "O que nós iremos fazer com esses pequenos pães, em quantidade pequena de pães e de peixe?" Mas ali houve um milagre e todos eles foram saciados. E diz a palavra de Deus, queridos ouvintes, dessa reflexão, que ainda sobraram 12 cestos. Alguns eruditos, alguns estudiosos, dizem que esses 12 cestos que sobraram estava destinado para cada um dos seus 12 apóstolos. Ou seja, eles tinham direito também, assim conforme os demais tiveram direito e participaram. Agora Jesus fala aos seus discípulos: entre na embarcação e atravessa para outra banda, para o outro lado, enquanto eu despeço a multidão. E a multidão estava ali, porque Jesus estava falando para a multidão acerca do reino de Deus, acerca do Pai, acerca dos corações do ser humano. Jesus estava falando de amor, Jesus estava falando sobre o ministério da palavra de Deus. Então aquela multidão estava ali, foram saciados tanto fisicamente como espiritualmente. Agora Jesus despede a multidão e diz a palavra que Jesus ele sobe ao monte para orar. Mas Jesus orando, estava olhando os seus discípulos também em dificuldade. Diz a palavra de Deus que pela 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com seus discípulos
andando sobre as águas, porque ele estava em dificuldade. Eu não sei a dificuldade, eu não sei o seu problema, eu não sei aquilo que te aflige, eu não sei o seu desânimo, eu não sei a sua prostração, eu não sei aquilo que vem tirando a sua insônia, mas creia que Jesus vai ter um encontro contigo e vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história de vida. Assim aconteceu com os discípulos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele trabalha na diversidade, porque aquilo que a gente pode fazer, queridos, nós vamos fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, Jesus entra em ação e resolve para nós, tá? Quando o Senhor falou para as mulheres rolar a pedra, que Lázaro estava ali sepultado ali há 4 dias, Jesus falou rolar a pedra porque sabia que eles tinham condições físicas de movimentar aquela pedra. E depois Jesus falou, sai para fora, e o morto depois de 4 dias ressuscitou. Então não há impossibilidade para Jesus trabalhar na sua causa, na sua vida. Tudo está sob o controle do Senhor Jesus. E Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas, porque o vento lhe era contrário. Agora diz a palavra de Deus que esses homens gritaram, pensando que era um fantasma. Já pensou aqueles homens, os bezerros desmamados, aqueles homens grandões, apóstolos, discípulos de Jesus? Amado, confundiram Jesus com um fantasma a ponto de gritarem, né? Creio eu que foi tantos gritos, tantos escândalos que eles fizeram com medo de que era um fantasma. Mas Jesus logo gritou, tem de bom ânimo, sou eu, e não temas. Isso quer dizer, eu vim e tenho um encontro com vocês para solucionar o problema de vocês. É necessário que venham ter bom ânimo e é necessário que vocês não venham temer, porque sou eu. Eu vou fazer algo que vocês ainda não viram acontecer. Mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, queridos, que Pedro falou, se é tu mesmo, Senhor, deixa-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, se esse é teu desejo, Pedro, venha. Diz a palavra de Deus que Pedro saiu da embarcação e começou a andar sobre as águas, querido. Interessante, só conheço 2 homens que andou sobre a água, Jesus e Pedro. É claro que Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Porque Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a ir para o fundo, começou a naufragar, começou a afundar. Esta é a nossa vida. Quando nós caminhamos olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós vamos saltar muralhas, nós vamos pisar por cima de obstáculos, nós vamos saltar obstáculos, mas quando a gente deixar de olhar para Jesus Cristo, nós vamos dar atenção agora aos problemas, à diversidade da vida, e nós vamos arriscar a gente parar no meio do caminho, conforme aconteceu com Pedro. Mas é interessante que mesmo afundando, Pedro gritou, Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus estendeu as tuas mãos e falou para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Em outra palavra, por que duvidaste no seu coração? Por que deixou a dúvida entrar? Você quis ter comigo, seu desejo, Pedro, era ter comigo, andando sobre as águas. E eu falei, venha. Você começou a andar, mas quando você deixou de olhar para mim, Pedro, você começou a ver o vento contrário, você começou a afundar. É interessante quando eles falaram, gritaram, pensando que Jesus era um fantasma. No livro de Tiago diz que é como um homem que olha o seu rosto no espelho e depois, quando sai do espelho ali, ele esquece de como era a sua fisionomia. E essas pessoas, discípulos, eles estavam com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Amado, passou algumas horas em que Jesus estava no monte orando, para quando Jesus foi ter com eles que estavam em dificuldade, eles não conheceram a Jesus. Eles começaram a gritar pensando que era um fantasma. Eu fico pensando, meu Deus do céu, esses homens foram privilegiados. Eles antes estavam com Jesus, eles antes viram as multiplicações, eles antes viram o milagre acontecer da multiplicação. Agora Jesus vai ter encontro com eles, eles gritam pensando que era fantasma, né? E nós sabemos, querido, que Jesus é tremendo nos seus feitos,
Jesus é tremendo nos seus atos. E não importa, quando eu falo não importa, é claro, querido, que vai abrir aspas aí. Porque muitas das vezes, você se lembra quando você estava num problema difícil, você pensava que era o fim da sua existência até na face da terra, que você foi acometido de uma enfermidade, de uma doença, e você começou a orar, você começou a clamar, e Jesus foi de encontro a ti e te curou desta enfermidade. E por isso hoje você serve ao Senhor com alegria no coração. Você tem prazer de servir ao Senhor. Diz a palavra de Deus que a águia é tremenda. É a única que voa e descansa ao mesmo tempo. Dizem os estudiosos que quando se forma a tempestade, a águia ela voa acima da tempestade. Então a tempestade não pode atingi-la porque ela está acima da tempestade. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele está acima de tudo, porque Ele tem o controle da situação. E eu costumo falar que essa mensagem também sobre as águas, querido, em Mateus 14, 27, nos dá a entender que nunca estamos sozinhos. Por que nos dá a entender que nunca estamos sozinhos? Porque a própria palavra do Senhor Jesus Cristo diz que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados. Às vezes nós pensamos que o Senhor não está nem aí para a nossa situação de vida, não está nem aí para aquilo que nós vivenciamos, mas que nós viemos crer na palavra do Senhor, que nós viemos acreditar nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas, porque é grande as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que a águia, quando ela voa acima da tempestade, é interessante. Ali ela está amparada, ali ela está protegida. E quando Jesus chega para os seus discípulos e diz: "Tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, não temas", me faz lembrar, querido, em Gênesis 15:1, que Deus fala para Abraão: "Abraão, não temas, eu sou contigo, eu sou teu escudo". Ou seja, uma palavra de encorajamento para Abraão, uma palavra de segurança para Abraão, e uma palavra de proteção para Abraão. É interessante, quando fala "eu sou teu escudo", significa proteção divina. Então nós estamos guardados pelo Senhor, somos guardados pelo Senhor. O Senhor tem tomado conta de cada um de nós, tá? E o Senhor, Ele vai de encontro à tua situação, o teu problema, aquilo que você está vivenciando. É uma rápida reflexão para as nossas vidas, tá, querido? E tenho certeza que o Senhor despertou você em algumas coisas dessa mensagem, dessa reflexão, ok? E nós somos gratos a Deus por tudo, tá? Para de chupar limão.